Começo falando imediatamente do meu interesse por Parménides e das razões que me levaram a apresentar a comunicação que vou fazer. Não há dúvida nenhuma de que Parménides é o pré-socrático mais importante e o pensador que mais diretamente contribuiu para a formação e o desenvolvimento e a evolução futura daquilo a que se chama a filosofia. Parménides influenciou toda a gente. Na Grécia, influenciou, em primeiro lugar, os sofistas, Górgias e Protágoras, outros pensadores que não estão tão associados à tradição sofística como Górgias e Protágoras, que são Antístenes e Pródico, mas influenciou também os pré-socráticos cosmologistas, Empédocles, Anaxágoras e os atomistas, e, é claro, toda a importância de Parménides na tradição depende da avaliação e da influência de Platão, da presença que Parménides tem na obra platónica e, sobretudo, na crítica a que Platão submete o pensamento de Parménides no Diálogo Sofista e, finalmente, na exposição crítica e rejeição de Parménides por Aristóteles na metafísica e na física, sobretudo, embora haja muitas referências nas obras físicas, nomeadamente no da Geração e Corrupção e nos Parva Naturalia. Qual é o problema? O problema quase pode expor-se de um modo retórico. Como é que se pode compreender que o argumento de Parménides seja suficientemente claro para ser compreendido por todos os gregos e seja hoje interpretado com tanta dificuldade e dê origem a tantos problemas trazidos ao debate pela longa série dos editores, tradutores e comentadores de Parménides desde meados do século XIX até hoje. É essa grande discrepância que me leva e que me levou a propor uma outra interpretação. Porque se Parménides foi imediatamente captado pelos gregos, isso significa que foi compreendido por eles, ou pelo menos foi interpretado por eles, o que não implica necessariamente que tenha sido aceite. Ora, essa universal e permanente aceitação do argumento de Parménides é posta em causa pela abordagem a que Parménides é submetido no século XX. Praticamente hoje, Parménides é considerado misterioso. Não se consegue compreender o sentido da sua argumentação de forma clara, embora essa argumentação tenha sido escrutinada em profundidade e, sobretudo, não se pode encontrar resposta para uma série de problemas que decorrem da interpretação do argumento de Parménides e que levam os comentadores, nomeadamente Mark Cohen, em 2012, portanto no ano passado ainda, a considerar o argumento de Parménides não válido. Essa ideia é apresentada pela primeira vez por Aristóteles na física alfa, no capítulo 2 e 3, ele afirma perentoriamente que o argumento leva a consequências absurdas porque as suas premissas são falsas.
E as premissas, a falsidade das premissas, é a tese da unidade, da imobilidade do ser, que Aristóteles não aceita e que ninguém aceita. Mas se ninguém aceita, como é que se explica que Parménides tenha tido a influência que teve? Se o seu argumento é tão complicado, porque ninguém está de acordo e ninguém esteve de acordo sobre a interpretação do argumento ao longo do século XX, como é que exerce uma influência tão determinante na formação da filosofia? Esse é o problema. Esse problema pode materialmente condensar-se numa tese. A tese da unidade e da identidade, consequentemente da imobilidade do ser. E a pergunta é esta: se o ser é imóvel, como é que existe? Como é que se pode dizer que existe? Como é que se pode falar da existência de uma entidade absolutamente imóvel? Se assim o movimento é incompreensível. Se assim é impossível falar de tudo aquilo que é diferente do que é, ou seja, de tudo aquilo que não é. Portanto, todas as premissas negativas, todas as existências negativas são declaradamente impossíveis. Como se pode compreender este absurdo? Este é o problema da interpretação de Parménides. E este problema da interpretação de Parménides pode localizar-se no texto de Parménides, em particular no fragmento 2, e na história da filosofia. O fragmento 2 estabelece que há apenas dois caminhos para pensar. E pensar significa pensar não no sentido que hoje atribuímos a esse termo, mas é pensar no sentido cognitivo. Ou seja, é pensar como ser. Percebemos que este pensar vale também, significa, tem o sentido de conhecer, no verso 7, como veremos adiante. Diz ele que há dois caminhos para pensar. Um que é, outro que não é. Desses dois caminhos, Parménides, ou a deusa que fala por ele, nega o segundo caminho, ao afirmar que é impossível conhecer o que não é. E aqui o verbo usado é o verbo gignoskein e não o verbo noein, que foi usado no verso 2, estabelecendo, portanto, a identidade entre pensar e conhecer e atribuindo um sentido cognitivo forte ao fragmento. Portanto, Parménides está a falar da possibilidade de conhecer algo e está a dizer que não é possível conhecer o que não é. Porquê é que não é possível conhecer o que não é? Este é o grande problema de Parménides. Porque só há duas alternativas para o conhecimento. Uma que é, outra que não é, e essas alternativas são excludentes, são opostas e excludentes. Excluem-se uma à outra. Ora, se só há duas alternativas e não é possível conhecer o que não é, então só o que é pode ser conhecido. Uma coisa é afirmar que só o que é, uma coisa, contudo, é afirmar que só o que é pode ser conhecido, e uma outra coisa é afirmar que tudo o que pode ser conhecido é em todos os sentidos de é. Porque o que é existe, porque o que é para ser conhecido tem que ser igual a si próprio, porque o que é para ser conhecido tem que ser uma unidade imóvel. E isso é conjuntamente assumido no fragmento 8. Toda esta interpretação depende de um pressuposto predicativo. E o pressuposto predicativo é o de que
os dois caminhos, que é e que não é, relacionam alguém que conhece e algo que é conhecido. Ou seja, que os dois caminhos são entendidos predicativamente e que, portanto, relacionam um sujeito da cognição ou a própria cognição e o objeto da cognição. Portanto, tudo o que se diz no fragmento 8, tudo o que se afirma acerca daquilo a que se chama o que é, tudo isso remete, se refere ao objeto do conhecimento. Surge então o mais tremendo problema. Se, como diz o fragmento 3, o mesmo é pensar e ser, se há uma identidade entre pensar e ser não pode deixar de significar também existir, então todo o pensamento existe e todo o existente é pensado, pensável, todo o existente é pensamento. Isto é, para uns absurdo, para outros é a base, constitui o ponto de partida, a pedra sobre a qual assenta a sua concepção filosófica. Portanto, são imensos os problemas que resultam desta interpretação. E são estes problemas que estão presentes na interpretação que o século XIX e XX e XXI também já fizeram do pensamento de Parménides e que, agora entra a minha leitura, possivelmente, não estão presentes na interpretação que os gregos antigos fizeram de Parménides. Aí eu proponho uma interpretação não predicativa, a que eu chamo antepredicativa. Essa interpretação antepredicativa lê os dois caminhos, explorando a ausência de sujeito e predicado, gramaticais, e, portanto, a ausência de sujeito e predicado lógicos. Quando Parménides diz que há dois caminhos, um caminho que é e outro caminho que não é, não há nada que seja, não há coisa nenhuma que seja. Este que é não deve ser lido predicativamente, mas, lido antepredicativamente, ele é entendido como um nome. E como um nome, como de resto ele aparece na formulação participial toeon, tomeon, o que é, o que não é, como um nome, nenhum dos caminhos estabelece a relação entre quem conhece e o que é conhecido, mas constitui um nome sobre o qual é possível conhecer, um nome a partir do qual é possível conhecer. E a tese de Parménides é extremamente simples, nesta perspectiva. Ela continua expressa no verso 7, 8a, do fragmento 2, e o que ele diz é que não é possível conhecer um nome negado, um não nome. Portanto, só é possível investigar, pensar, conhecer, a partir de algo cujo nome é. Algo que tem um nome que é. E esta conclusão de que só é possível conhecer a partir do nome que é um mero corolário da negação da possibilidade de conhecer um nome que não é. Esta ideia do nome que não é, de que há um nome que não é, está presente no fragmento 8, verso 17, onde, aliás, a partir do verso 15, onde é dito. Esta é a decisão acerca disso, verso 15. É ou não é? Decidido
está então como necessidade deixar uma das vias como impensável e anónima. E este anónima significa que não tem nome. Isto confirma a interpretação de não é e de o não é como um nome, pois não é via verdadeira. E note-se que não está dito que seja falsa, está apenas dito que não é verdadeira, enquanto a outra é autêntica. Portanto, a autenticidade de que é um corolário da eliminação da via negativa, o que não é, e de o que não é. Nesta leitura, que eu chamo antepredicativa, não há um conhecimento de algo exterior ao próprio conhecimento. Portanto, Parménides não estará a dizer que só é possível conhecer o que existe, que só é possível conhecer o que é igual a si próprio, que só é possível conhecer o que é imóvel, o que é uno, mas que só é possível conhecer aquilo em que o conhecimento, o conhecer e o conhecido coincidem. E o nome dessa identidade, que está consubstanciada no fragmento 13 e no verso 34 do fragmento 8, é toeon, o que é. E isto é que é a leitura predicativa. Ou, quero dizer, isto é que é a leitura antepredicativa. Portanto, o que eu estou a implicar é que na Antiguidade houve uma imensa, na Antiguidade grega, houve uma enorme divisão entre aqueles que leram antepredicativamente Parménides e que são os sofistas, nomeadamente Górgias, e também Protágoras, embora o que chega até nós de Protágoras chegue através de Platão, e o que chega de Górgias, o fragmento 3 particularmente, chegou por via autógrafa. Não há dúvida nenhuma que o chamado Tratado da Natureza ou do Não Ser é de Górgias, tem até duas versões, uma que se encontra em Sexto Empírico, outra que se encontra em Pseudo-Aristóteles, no Tratado de Mnerissoxenophanegorgia, mas a tese que aí é defendida é a mesma, e é uma interpretação de Parménides, onde se nega a possibilidade de conhecer o ser, de conhecer o que é. Porquê? Para Górgias, o que é não pode ser conhecido, porque as duas vias para chegar ao conhecimento de o que é são o pensamento e a senso-percepção. E no caso do pensamento, não é possível chegar ao que é através do pensamento. Porque, se fosse, então todo o pensamento era verdade e não havia falsidade, que é absurdo. Por outro lado, como as pessoas pensam coisas que não são, por exemplo, a quimera, por exemplo, Sila, por exemplo, os seres fabulosos da mitologia grega, como isso é pensado, então isso significa que é possível conhecer o que não é. É pelo menos possível falar, e se é possível falar do que não é, dizer coisas acerca do que não é, então é porque há um pensamento acerca do que não é. Portanto, não é possível chegar ao que não é e ao que é através do pensamento. A segunda grande crítica de Górgias é de que a outra forma de chegar ao que é através da senso-percepção. E a senso-percepção mostra-nos as coisas como elas nos aparecem. Mas como elas nos aparecem, elas não são como elas são. Porque aquilo que eu vejo não é aquilo que eu ouço. Aquilo que eu vejo, não sendo aquilo que eu ouço, também não é aquilo que eu toco e não é aquilo que eu percepciono através
do olfato ou através do gosto. Nessa medida, havendo uma analiticidade do sensório, é impossível falar da unidade daquilo que é captado, porque aquilo que é captado por uma diversidade de sentidos. E essa diversidade de sentidos não é equívoca. E sendo equívoca, permite que as coisas que são para uma pessoa sejam de uma certa maneira, e as coisas que são para outra pessoa sejam de outra certa maneira, e as coisas que são agora não sejam as coisas que são depois, e portanto tudo muda. Se portanto tudo muda, e os sentidos nos mostram isso, porque aquilo que os sentidos nos mostram não é coerente com a própria realidade e com a unidade da realidade, então não é possível chegar a o que é através da sensibilidade. Além disso, para nos referirmos àquilo que é, nós usamos o discurso. Mas o discurso não diz as coisas como são, diz as coisas como aquele que fala as entende. Por estas três razões, o que é não é captável pelo pensamento, não é captável pela sensibilidade e não é captável pelo discurso. Esta é a grande tese de Gorgias. Protágoras aceita estas três teses, mas reformula-as de forma positiva. Ao defender que as coisas são para cada um como lhe parecem e que o homem é a medida de todas as coisas, Protágoras está a defender exatamente a mesma tese que foi defendida por Gorgias, que é impossível chegar ao ser através da linguagem, através do pensamento e através da sensibilidade. Mas Protágoras chama a atenção para o facto de que os homens sentem. E se sentem aquilo que sentem. E se sentem aquilo que sentem é verdade. Portanto, cada homem é uma unidade. E o seu pensamento, a sua percepção, o seu discurso, é necessariamente verdadeiro e mostra a coerência íntima daquele homem, de cada um de nós, com a sua experiência cognitiva. Aristóteles, no livro Gama na Metafísica, sobretudo no capítulo 5, destrói completamente esta posição, considerando Protágoras um grande defensor da negação do princípio da contradição, e marca simbolicamente e também definitivamente a diferença entre um filósofo e um sofista. Um filósofo é aquele que percebe, luta e defende o princípio da contradição. O sofista é, pelo contrário, aquele que o ignora. Mas o princípio da contradição não pode ser demonstrado. Para provar a verdade do princípio da contradição, ou da não contradição, é necessário que aquele que nega o princípio da contradição fale. E se ele não falar, como por exemplo Crátilo não falava, porque não discutia, porque achava que dizer algo acerca de qualquer coisa era já falar de algo que não era, e, segundo Aristóteles, limitava-se a fazer gestos obscenos, a assobiar e apontar o lugar no céu onde as aves tinham deixado de ser vistas. Portanto, Crátilo está envolvido num mundo em perpétua mudança, em convulsiva e catastrófica mudança. E essa circunstância impede-o de falar. Crátilo não aceita o princípio da contradição ou da não contradição. Mas o preço dessa não aceitação
é o silêncio. É, como Aristóteles diz, viver como uma planta. Nesse sentido, Aristóteles defende a perspectiva oposta e abre o caminho dos filósofos para o estudo de o que é, distinguindo o filósofo de um sofista. Ora, esta posição aristotélica reverberou ao longo de toda a história e continuou a reverberar no século XX, sobretudo, embora haja algumas resistências. De qualquer maneira, é lugar comum para todos os estudantes de filosofia e para um bom número de estudiosos que os sofistas são conhecidos por dizerem sofismas e que as coisas de que falam não merecem muita atenção, nem fazem muito sentido. A tese que eu estou a defender, a proposta que eu faço, a linha para que eu aponto, é que os sofistas têm uma tese coerente, têm uma concepção coerente do discurso e da realidade, só que essa concepção parte de uma interpretação antepredicativa de Parménides, que não pode aplicar-se à realidade exterior. Aquele que conhece não pode conhecer a realidade exterior. Esta é a crítica sofística. Então, de que é que Parménides estava a falar? Parménides estava a falar do pensamento, Parménides estava a falar do conhecimento. Lendo o Teeteto platónico, encontramos algumas interessantes referências à infalibilidade do saber. Particularmente em 151 Teeteto propõe uma identidade da percepção com o conhecimento. Esta tese é aceita por Sócrates, que a justifica pela atribuição da infalibilidade, da impossibilidade de errar, tanto ao conhecimento, tanto ao saber, quanto à percepção. Mais adiante, confrontado com a impossibilidade de conceber a falsidade da opinião, o filósofo conclui, de forma análoga, em relação à percepção. Porque, diz ele, se há alguém que vê, ouve e toca, aquele que vê, ouve e toca, vê, ouve e toca qualquer coisa. Portanto, não é possível pensar que aquele que vê não vê aquilo que vê. Que aquele que pensa não pensa aquilo que pensa. Aquele que conhece não conhece aquilo que conhece. E o mesmo vale para ouvir e para tocar. Portanto, se há uma necessária identidade entre o conhecer, o conhecimento e o conhecido, então aquele que conhece só pode conhecer o que é verdade. Mas esta verdade, e este é o coração da minha leitura de Parménides, não pode nem deve ser entendida predicativamente. Esta verdade não é propriedade de coisa nenhuma, muito menos do enunciado acerca das coisas. Esta verdade é um pressuposto. Na versão antepredicativa de Parménides, a tese do fragmento 2, verso 7, 8, é a de que não é possível conhecer o que não é. Porque todo o conhecimento, para ser conhecimento, é verdade. Porque se não houver verdade, não há conhecimento. Em Parménides, como se viu, a alternativa não é entre verdade e falsidade.
A alternativa é entre verdade e não verdade. E o que Parménides está a dizer é muito simples e é imediatamente compreensível e é um truísmo. É que todo o conhecimento é verdadeiro. Porque um conhecimento falso apenas é um não conhecimento. Uma graça foi popularizada a partir de Aristóteles e conduziu a muitas graças. É a ideia de que o filósofo é aquele que se encontra na verdade, que o filósofo não pode dizer falsidades. Uma adaptação dessa concepção, que aparece no capítulo 2 do livro Alfa da Metafísica, é de que o filósofo diz necessariamente a verdade. Interpretada predicativamente, significa o absurdo, ou implica o absurdo, de que os filósofos não podem mentir, nem enganar-se, nem errar. Mas lido antepredicativamente, o que está dito é extremamente simples. É que aquele que mente, aquele que não fala a verdade, não faz filosofia, não é filósofo. Esta tese é válida para a ideia de que não há maus professores de filosofia, o que fará rir os conselhos académicos das escolas todas do país e provavelmente do mundo. Pode haver maus professores de física, pode haver maus professores de matemática, de português, de línguas, ensinam mal as suas disciplinas, mas o mau professor de filosofia não ensina filosofia, ensina outra disciplina. Porque o professor de filosofia é necessariamente um bom professor. Porque se não for um bom professor, não está a ensinar filosofia. Parece uma graça, mas não é uma graça. Ela contém este exemplo, condensa a distinção entre uma avaliação predicativa e uma avaliação antepredicativa da frase: não há maus professores de filosofia. Predicativamente está a dizer-se que todos os professores de filosofia falam a verdade, o que é obviamente absurdo. Antepredicativamente está a dizer que todos aqueles que, pretendendo ensinar filosofia, o fazem erradamente, cometendo erros, como qualquer mortal, não estão a ensinar filosofia. Podem ser professores da disciplina de filosofia, ou do curso de filosofia, da universidade ou do ensino secundário, mas aquilo que fazem não é filosofia. E parece-me que isto é imediatamente compreensível e mostra a grande diferença entre uma leitura predicativa e uma leitura antepredicativa. Portanto, eu tentei provar que há uma interpretação antepredicativa de Parménides e que essa interpretação antepredicativa de Parménides é aquela que colhemos a partir dos sofistas e da crítica que os sofistas fazem a Parménides. Portanto, numa interpretação antepredicativa, há o conhecimento, que é o mesmo, é o mesmo que o conhecido e o conhecer, mas não há o conhecimento de algo. A pergunta é, então para que serve isto? Se conhecer é apenas uma proposta cognitiva, há duas perguntas a fazer. A primeira é, onde é que Parménides quer chegar com isto? O que Parménides quer chegar é mostrar que o paradigma sensista, do qual colhemos um sinal no Teeteto platónico, de que aquele que vê aquilo que vê, senão não está vendo. Portanto, que a percepção é necessariamente verdadeira, é limitado. Porque aquele que vê muda. E aquilo que ele vê
muda. E são muitos e outros sempre aqueles que veem e ouvem, tocam e dizem. Nessa medida, para aceitar o postulado de raiz heliática de que aquele que vê, vê aquilo que vê, é necessário inserir esta relação num contexto antipredicativo. Porque quando se insere num contexto predicativo, então só obtemos absurdos. E é impossível compreender o que é a verdade e é impossível compreender o que é a falsidade. Portanto, lendo Parménides antipredicativo, todo o conhecimento, todo o pensamento, é ele próprio a única possibilidade de chegar ao que é. Enquanto que, pelo contrário, aquilo que se vê, aquilo que se ouve, aquilo que se diz, não chega ao que é, chega apenas àquilo que cada um vê, que cada um ouve e que cada um diz. Portanto, a intenção de Parménides é criticar o paradigma sensista e introduzir um outro paradigma, a que eu posso chamar o paradigma não ético, ou o paradigma do pensamento, mostrando que a identidade só é respeitada no pensamento e, portanto, no discurso, mas não é respeitada na sensibilidade. É aí que Parménides quer chegar. Portanto, Parménides está a falar do pensamento, do conhecimento, como condição de possibilidade de compreender alguma coisa, para usarmos uma expressão em linguagem kantiana. Como condição de possibilidade, o pensamento, o conhecimento, não é conhecimento de nada exterior ao próprio conhecimento. Há apenas o conhecimento. Mas, obviamente, esta interpretação do conhecimento não interessa a ninguém. Não interessou a Empédocles, para quem o ser é a realidade e os elementos que compõem. Não interessou a Anaxágoras, para quem o ser é a mistura de todas as coisas, tudo está em tudo. E cada uma das coisas é igual a si própria, mas tem todas as outras. É algo definido, mas tem dentro de si todas as outras coisas, ou cada uma das coisas é constituída por átomos, são os átomos que constituem a realidade. Estes cosmologistas já não estão a falar do conhecimento como condição de possibilidade, mas daquilo que pode ser conhecido. E aquilo que pode ser conhecido é a realidade. É contra eles que Platão apresenta os seus argumentos, mostrando que só há conhecimento se houver formas. As formas são, então, hipóteses que permitem ao conhecimento ser, por um lado, verdadeiro, no sentido predicativo, um verdadeiro conhecimento, e ao mesmo tempo ser conhecimento de algo. Portanto, todo o trabalho platónico seguido por Aristóteles é o trabalho da compatibilização da condição da verdade do conhecimento exposta em Parménides e do conhecimento como captação de uma realidade exterior, seja o mundo, seja a realidade, seja até a própria interioridade de quem conhece. Portanto, é em Platão que surge a metafísica. É em Platão que surge a ontologia. Não em Parménides. Porque em Parménides não há predicação. Viu muito bem Heidegger quando disse isto. E viu muito bem ao dizer que a metafísica implica o esquecimento do ser, porque substitui o conhecimento do ser por conhecimento do ente. E esta ideia de que o ser é o ente, esta
coalescência do ser no ente está perfeitamente clara em Aristóteles, quando ele estabelece em todas as suas obras que o ser se diz de muitas maneiras. E as muitas maneiras de dizer o ser são a substância e depois as outras categorias, que são modos de dizer o ser, modos de, numa perspectiva completamente alheia à de Platão, de compreender significativamente, hermeneuticamente, o ser e o que é que o ser significa através das expressões que dizem o ser. Este percurso de Parménides a Aristóteles, passando pelos sofistas, pelos cosmologistas pré-socráticos e por Platão, condensa em si toda a evolução filosófica. Portanto, a grande habilidade da minha proposta consiste em sustentar que Parménides deve ser interpretado de modo completamente diferente, para mostrar que a metafísica, como nós a conhecemos, não está em Parménides, mas está em Platão e em Aristóteles. Porque a metafísica não é o conhecimento do ser, mas o conhecimento do ente. E pronto, era aqui que eu queria chegar. Muito obrigado pela vossa